Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Bendiz a minha alma o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Bendiz a minha alma o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Disponhamos então os nossos corações para cantar ao Senhor por quanto Ele fez por cada um, por quanto Ele faz em cada um. Nós os que aqui estamos, vós também que nos acompanhais, onde quer que estejais, seguindo a transmissão desta celebração. Façamos deste momento um ato de profunda gratidão a Deus, que não nos abandona no nosso caminho, mas se faz presente, como de cada vez que celebramos a Eucaristia. Para mais dignamente o fazermos, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito acumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, procurai compreender. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que vivem segundo a fé. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar os gentios pela fé, anunciou previamente a Abraão esta boa nova: em ti serão abençoadas todas as nações. Assim, os que vivem segundo a fé são abençoados com Abraão, que acreditou. Na verdade, os que dependem das obras da lei de Moisés estão sob a maldição, porque está escrito: maldito aquele que não cumpre tudo o que está escrito no livro da lei. Além disso, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, porque a Escritura diz: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não se baseia na fé, porque diz: quem cumprir aqueles preceitos viverá por eles. Mas Cristo resgatou-nos da maldição da lei de Moisés, tornando-se maldição por amor de nós, como está escrito: maldito aquele que é suspenso do madeiro. Assim, por meio de Jesus Cristo, a bênção de Abraão se estendeu-se aos gentios e nós recebemos pela fé o Espírito prometido. Palavra do Senhor. O Senhor jamais esquece a sua aliança. 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 Louvarei o Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam.
O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. A sua obra é esplendor e majestade, e a sua justiça permanece eternamente. Instituiu o memorial das suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Deu sustento àqueles que o temem e jamais se esquecerá da sua aliança. Fez ver ao seu povo a força das suas obras, para lhe dar a herança das nações. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo, diz o Senhor. E quando eu for levantado da terra, atrairei todo a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus expulsou um demónio, mas alguns dos presentes disseram: é por Belzebu, príncipe dos demónios, que ele expulsa os demónios. Outros, para o experimentarem,
pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas e cairá casa sobre casa. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demónios. Ora, se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos discípulos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em segurança. Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não junta comigo dispersa. Quando o espírito impuro sai do homem, anda a vaguear por lugares desertos à procura do repouso. Como não o encontra, diz consigo: voltarei para a casa de onde saí. Quando lá chega, encontra-a varrida e arrumada. Então vai e toma consigo 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam nela. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, vós todos que aqui estáis, vós também, os que nos acompanhais através da transmissão, da celebração, este excerto da Epístola de Paulo aos Gálatas que ouvimos na primeira leitura começa da melhor maneira, deviam começar assim todas as leituras. Ele diz: irmãos, procurai compreender. Procuremos compreender. Porque aquilo que hoje a liturgia da palavra nos chama a compreender é algo que é muito importante, fundamental mesmo para a nossa vida com Deus. E sendo fundamental para a nossa vida com Deus, é fundamental para a nossa vida, simplesmente, para tudo aquilo que faz parte da nossa vida. E nós estamos a passar um tempo, este tempo da história crítico que vivemos, caracterizado pela pandemia e pela crise que ela provoca, seja daqueles que ficam doentes e morrem, aqueles que ficam a chorar quem morre e morrem numas circunstâncias de solidão tremenda, das mortes não se faz luto, muitos vêm-se empurrados para o desemprego, as empresas para a extinção, a miséria campeia. Muitos doentes de outras coisas não vão aos hospitais e têm medo e morrem e estamos a viver um tempo difícil. Um tempo muito duro. Um tempo que quase que nos apetece virar a página do lecionário e ir a esta frase central no Evangelho que ouvimos. Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que confiava. E esta é a questão que se nos coloca. Em que é que nós confiamos? Em que é que nós confiávamos? Esta é a questão que se nos coloca sempre. E quando temos que atravessar uma crise, seja uma crise da história como esta que estamos a viver, seja uma crise da nossa vida pessoal, a questão que surge à cabeça é esta: em que é que confiamos? Quando nos vemos abalados,
Em que é que confiamos? E a pergunta é, e confiaríamos o suficiente naquilo em que confiávamos? E confiaríamos naquilo que é bom confiar? Ou será que punhamos a nossa confiança nas nossas armas? É a imagem do Evangelho. Nas nossas armas. O problema é que esta crise desarma-nos. Esta crise desarma-nos. Há dúvidas sobre tudo. E as armas convencionais para combater esta crise, que seria uma medicação que a curasse efetivamente, que seria a vacina que impedisse que ficássemos doentes, essas armas demoram a chegar. Vemo-nos desarmados. E se confiávamos e habituámos-nos a confiar que o imenso progresso das ciências e das tecnologias nos armava, nos tornava capazes de nos defendermos das agressões da natureza, como é esta pandemia, uma agressão da natureza. Nós pensávamos que já tínhamos ultrapassado isto, que não mais experimentaríamos uma coisa como esta. E afinal, não estaremos tão desarmados como há 100 anos na pandemia que levou Francisco e a Jacinta, mas continuamos desarmados. E reconhecermos-nos desarmados é fundamental para perceber que não podemos pôr a nossa confiança nas nossas armas. Não podemos pôr a nossa confiança nas nossas armas. É em Deus que somos chamados a pôr a nossa confiança. E aí voltamos à Epístola aos Gálatas, que ouvimos na primeira leitura, e aquela figura da história da fé que Paulo propõe aos Gálatas. Abraão, completamente desarmado, que compreendeu vivendo, que a vida é um caminho à voz de Deus. E levou a fé ao extremo da confiança. Porque a confiança é isso. É quando a fé se conjuga com as circunstâncias difíceis e por um ato de fé absoluto na morte e ressurreição de Jesus Cristo, a gente caminha. A gente vai. Vai para onde somos chamados a ir. Vai para onde Deus nos chama a ir, confiando na sua palavra. E quando a nossa vida é um ato de fé, que se faz confiança na palavra do Senhor que chama, conduz e acompanha, então podemos atravessar as tempestades todas, quaisquer que sejam as tempestades da história, as da história toda, como as da história, da pequenina história de cada um e da história de cada família. Podemos atravessar. Porque se não estamos confiantes em nós mesmos, se não pomos a confiança em nós mesmos e nas nossas armas, no nosso arsenal, mas pomos a confiança naquele que nos ama e que, porque nos ama, nos chama. Se a nossa vida é resposta a este chamamento, pela fé que se faz confiança, então, o que quer que aconteça, por mais que nos atinja, por mais que nos magoe, por mais que nos ponha em causa, o nosso caminho continua. Porque é caminho com Deus, sustentado sobre Deus, alimentado por Deus, vivido para Deus e com Deus. Este Deus que se tornou digno da nossa confiança quando em seu Filho Jesus Cristo se sujeitou às tempestades da história e sujeitou-se até à morte e ressuscitando, venceu a morte. Qual é o máximo que nos pode acontecer? É isso, é morrer. Mas Cristo venceu a morte.
E a sua ressurreição abre para nós próprios a ressurreição. Este Cristo que conta estas histórias do Evangelho, que nos dizem que a nossa vida é um combate permanente, que dizem que a nossa vida não é uma coisa estática, a nossa vida com Deus não é uma coisa, já cheguei, agora estou bem, já não preciso de progredir, já defini qual é o meu estado na relação com Deus. Vou à missa ao domingo, vou à Fátima uma vez por ano, rezo o terço todos os dias, pago a dízima, pago a côngrua, definimos um estado. Não, o que Jesus nos diz é que a vida da fé é um movimento permanente, como Abraão que saiu da sua terra e foi até ao infinito. A vida da fé é um movimento permanente. E temos que ter cuidado, porque este movimento, talvez o principal combate deste movimento, é a atenção que temos que ter permanentemente para que o mal não vença em nós. Porque as tentações são cotidianas. E são até ao fim. Até ao fim, até ao último minuto, a nossa fé pode ser tentada. É por isso que vale a pena viver a vida a treinar a confiança, para que ela não nos falhe em momento nenhum. E muito conscientes, muito realistas, muito atentos a nós mesmos para identificarmos aquilo que no nosso coração é Deus ou o diabo. Porque quer Deus, quer o diabo têm a capacidade de nos falar ao coração. E a nós, às vezes, apetece-nos mesmo, dava-nos mesmo jeito que a voz de Deus fosse a voz do diabo. Valente aí é que era. Porque fazia aquilo que me dá jeito, aquilo que me interessa, aquilo que... Mas não é assim. A vida é movimento, é combate, é caminho. E vale a pena confiar em Deus. É o único. Confiar em Deus é a única arma que vence sempre, quando confio em Deus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Se eu confio em Deus, atravesso tudo. E se, por acaso, do que tenho que atravessar, resultasse a minha morte, mesmo a morte está vencida. Porque Cristo venceu a morte e oferece-me participar da sua vitória sobre a morte. Estejamos atentos a nós mesmos e ao combate que temos que travar todos os dias para que o reino de Deus cresça em nós e à nossa volta. Confiemos. O poeta dizia, pelo sonho é que vamos. Nós podemos dizer, pela confiança é que vamos. Confiemos. Podemos confiar. O nosso Deus não nos abandona. Ainda que a história às vezes nos faça duvidar, confiemos.
Irmãs e irmãos, Jesus é o Filho de Deus enviado pelo Pai. Peçamos-lhe que nos dê força para vencer o mal, dizendo: Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pela Santa Igreja Católica e por todos os seus ministros, por aqueles que lutam contra toda a espécie de mal e pelos que invocam a Cristo quando se veem tentados, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Por todos os que combatem contra o poder do demónio, por aqueles que nesta luta se juntam a Jesus e o bendizem, e por todos os que acreditam que o mal nunca vencerá, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos homens que pela fé se tornam filhos de Deus, pelos que pela mesma fé se tornam justos e pelos que em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que pensam que as obras sem fé também salvam, pelos que dizem que a fé sem obras pode salvar, e pelos que creem que a fé com obras é que nos salva, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que fazem sobre si próprios o sinal da cruz, pelos que acreditam que o reino de Deus chegou até nós, e pelos que pedem ao Pai que os livre do mal, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, que nos convidais para o vosso reino eterno, ajudai-nos a andar atentos e a resistir ao mal, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como o bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens atribulados no corpo ou no espírito e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes
Vistes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas de uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Há um só corpo e um só Espírito. Vós fostes chamados a uma só esperança. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai que está acima de todos e em todos. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos
o mesmo Senhor. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Esforçai-vos por manter a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, e dai graças ao seu nome santo. A sua ira dura apenas um momento, e a sua benevolência a vida inteira. Ao cair da noite vêm as lágrimas, e ao amanhecer volta a alegria.
Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a benção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, confiai que este vosso dia de peregrinação a Fátima seja um dia para alicerçar a confiança, porque Fátima assenta sobre a confiança de 3 crianças que acreditaram na Senhora que lhes aparecia, a Mãe de Jesus. E vós que nos acompanhastes, onde quer que estejais, a confiança é o caminho dos filhos de Deus. O olhar da Mãe do Céu chega para onde quer que vades, chega aonde quer que estejais, porque o olhar da Mãe do Céu chega a qualquer lugar da terra onde vive um filho seu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meu nome. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. A Virgem bendita canta seu louvor, toda a nossa terra.